Uma das armas que o adversário mais usa contra a tua vida é o medo, porque ele sabe que o medo paralisa, ele sabe que o medo aprisiona, o medo te impede de seguir em diante. Mas a Bíblia vai dizer que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de força, de amor e de moderação. Moisés estava diante de Deus e Deus ordenou que ele jogasse o cajado que ele tinha nas mãos no chão. E quando ele joga aquele cajado no chão, ele se transforma em uma serpente. A Bíblia diz que Moisés ele foge da serpente, totalmente diferente do Moisés que saiu do Egito com a autoridade tremenda. Então, se você é uma pessoa que tem medo, se você é uma pessoa medrosa, há esperança para a sua vida. A Bíblia diz que Pedro, quando olhou Jesus andando por cima das águas, ele tem uma atitude de fé. E aí ele começa a andar por cima das águas também, mas em um determinado momento ele observa o vento. E quando ele observa o vento, a Bíblia diz que ele teve medo. E quando ele teve medo, ele começa a afundar. Então nós vamos entender que existem, às vezes, na vida, circunstâncias em que nós tomamos uma atitude de fé, damos o primeiro passo, começamos a agir em fé, a andar em fé, mas você sabe que existem ventos contrários, você sabe que existe uma resistência do adversário contra a tua vida, e aí ele usa o medo contra a vida de Pedro, assim ele também usa o medo contra a tua vida, e Pedro começa a afundar até que Jesus vem e resgata Pedro para que ele não se afogasse. A Bíblia diz que Jairo estava com Jesus, foi convidado aí à casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava doente. De repente chega uma má notícia. Alguém disse: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a tua filha morreu. E Jesus simplesmente olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente. Então, o que vence o medo? A nossa fé. O que vence o medo é a nossa fé. Você precisa aplicar fé. Davi, quando ele vê Golias, quando ele ouve o que Golias diz, ele não toma conhecimento do tamanho de Golias, ele não toma conhecimento do que estava acontecendo, ele simplesmente se predispõe a lutar com Golias. Então Davi, ele teve uma atitude de fé, porque ele entendeu que quem entregaria Golias nas mãos dele era o Senhor dos exércitos. Esther também, em um determinado momento, ela precisava entrar na presença do rei, mas ela teve medo, mas ela não ficou no medo, ela não permitiu que o medo travasse as suas atitudes. Ela falou: não, tudo bem, todo mundo agora vai jejuar. Botou todo mundo para jejuar durante 3 dias, e ao final de 3 dias ele entrou na presença do rei, e aquela situação de Israel foi completamente modificada. Israel alcançou de Deus um grande livramento porque alguém não teve medo. Então como é que você tem que agir? Você tem que agir por fé, você tem que andar em fé, você não pode olhar para a circunstância, você não pode agir pelo medo, porque certamente Satanás vai tentar usar o medo para te paralisar. Mas se você crê no que está escrito na palavra, se você crê naquilo que o Senhor te falou, porque certamente, se Deus não te falou algo pessoalmente, se Deus não falou algo no teu espírito pessoalmente, certamente na palavra existem muitas promessas. Então, de alguma forma, Deus falou algo contigo a respeito da tua vida. Então você tem que ficar com aquilo que Deus te disse. Você tem que ficar com aquilo que está escrito na palavra, e não com aquilo que provoca medo em você. O que a gente faz com medo? A gente lança fora. A gente vence o medo pela fé, porque nós cremos: ei, o Senhor é poderoso. Jesus é poderosíssimo. Não há ninguém que seja tão poderoso quanto Ele. Ele chama a existência coisas que não existem como se já fossem. Ele chama cada estrela pelo nome, o nome de cada uma. Ele sabe de cor o nome de cada um. Ele é o Criador de todas as coisas. Então nós não precisamos ter medo, porque a Bíblia nos ensina a não temer. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de força, de amor, de moderação. Então vai malhar os seus músculos espirituais. Acrescenta fé, coloca fé nisso aí, creia em nome de Jesus Cristo, porque certamente Deus está movendo, Deus está trabalhando, Deus não para de agir, e você não precisa temer. Você não pode fazer como Elias, entrar dentro de uma caverna e se esconder. De repente você é uma pessoa que já realizou tantas coisas, e agora surgiu uma circunstância que você está cansado.
devido a essa circunstância abateu você, mas você não vai entrar nessa caverna. E se você entrou nessa caverna, sai dela, vai para fora dessa caverna e aplica a fé, porque Satanás, ele é derrotado pela fé, ele é derrotado pela nossa fé, através do sangue de Jesus Cristo. Então, a partir de hoje, você não vai mais deixar o medo tomar conta do teu coração. Toda vez que o medo tentar falar algo ao teu coração, ao teu espírito, você vai responder com uma palavra de fé, você vai responder com a palavra de Deus. Toda vez que o medo falar que você não vai ser curado, você vai dizer: está escrito, Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. Toda vez que o medo lançar algo no teu coração, você vai arrancar esse algo do teu coração com a palavra de Deus, liberando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus, chamando à existência coisas que não existem. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, comece hoje a lançar fora o medo da sua vida e liberar palavras de vida para a sua vida ou para a vida de alguém que precise receber essa palavra em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.